Que emoção, que emoção. Foram ótimos tempos. Então a gente brincava carnaval. A cidade de Igarapé-Açu foi fundada no ano de 26 de outubro de 1906, situada às margens do Igarapé-Açu, por isso que leva-se o nome. A gente consegue ver esse processo da presença tanto do português, quanto a presença do próprio espanhol e quanto a presença do indígena, no nosso comportamento, nas nossas ações, nas nossas falas, né, no contexto geral. Hoje em Igarapé-Açu a população gira em torno de 39 a 40 mil habitantes, né, espalhada na parte da zona rural e a zona urbana do município. A base econômica do município é a agricultura. E essa agricultura, ela é uma agricultura familiar. E a maioria dessa agricultura familiar, ela sustenta tanto o nosso mercado consumidor, quanto também é vendido para a própria capital do estado e até mesmo para o outro estado. O período áureo da economia da pimenta do reino no município de Igarapé-Açu, ela vai se dar entre a década de 80 até meados de 90, né? E aí, a partir daí, surgem outros produtos que começam a substituir este declínio da economia da pimenta, que passa a substituir, vamos dizer assim, paulatinamente essa economia. A história do Zeppelin tem a ver diretamente com a Segunda Guerra Mundial. Na época, Igarapé-Açu é escolhido por ser um local mais elevado, próximo da região nordeste do estado, né? Então, um contato diretamente entre o governo do estado, né, do Brasil, juntamente com os Estados Unidos, nós temos a criação de 3 bases dessa no Brasil. Uma aqui em Igarapé-Açu, uma no Amapá e outra no estado do Pernambuco. Tinham 3 clubes na cidade. Até hoje eu mantenho com os meus amigos memórias desse tempo, que toda vida que nós nos encontramos, nós lembramos. Te lembra daquela vez que tu caísse no salão, que tu foste pular, rodando? E nós morávamos literalmente colados no Ipiranga. Então, tudo que acontecia no Ipiranga, a nossa casa era uma extensão. As pessoas se arrumavam lá em casa, as pessoas entravam e saíam, era um movimento total coligado ao clube, né? O bloco saía na rua, não podia levar bebida. Não podia, a bebida não podia ir à amostra, né? Então, pegava a cana, né? A cachaça, enchia a lata de leite ninho. Aí lá o colega já muito doidão ia batendo fogo, porque aquilo não saía som nenhum, cheio de cachaça, né, dentro da lata. Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. Uma época de diversão sadia. Você não se preocupava em sair, em brincar. Você dava uma trombada numa pessoa, num amigo seu, ele te pedia desculpa. Ó, desculpa aí e tal. E não tinha nada, você passava a noite inteira brincando e não tinha uma confusão. O Ipiranga sempre foi muito rigoroso com quem frequentava aquele ambiente, né? As moças tinham que ter a reputação ilibada, entendeu? Não podia ter nenhuma mancha. E nós tínhamos uma situação seguinte, minha mãe deixava a gente ir para a festa, mas meu pai não. Então a gente tinha que fazer o quê? Na hora que meu pai chegasse de viagem, ele chegava justamente quando o baile estava no seu auge, a gente tinha que estar em casa, para o papai ver que a gente estava em casa. Então nessa hora que o baile estava super quente, a gente saiu para ir para casa, para quando o papai chegasse de viagem, visse as filhas lá, deitadinhas, né? Fantasiadas, cobertinhas, né? Para ele dar o beijinho dele. E aí os nossos namorados nos acompanharam, obviamente, né? Fizemos toda essa mise-en-scène com o papai, né? E voltamos pro baile com os nossos namorados, que nos esperavam lá fora da nossa casa. Quando nós chegamos, o guarda disse assim, vocês não vão entrar mais na festa. Tomamos um susto, né? Mas por que a gente não vai? Ficamos assim, mesmo muito assustados. Por quê? Porque vocês são suspeitos. No final da história já tinha mais gente fora do clube do que dentro. Eu paquerava um
um jovem de São Francisco do Pará. Ah, mas era tudo muito escondido, mamãe de olho todo o tempo, né? E lá pelas tantas eu botei meu pé no vidro e cortou o pé. E quem me socorreu? Ele. Me botou no colo, me botou no carro, me levou pro curativo. E eu brincava que eu tinha amado o corte do meu pé. Em uma dessas festas de carnaval na sede de Ipiranga, a banda que vinha tocar veio de Marudazinho, que é aqui próximo, e não tinha cantor. Eles só faziam bater, era o surdo, o tarol, o bumbo e tudo mais e tal. E eu e um amigo meu nos metemos a cantar. Só que nós só sabíamos as músicas pela metade. As músicas do carnaval, Mamãe Eu Quero, essas músicas a gente sabia, mas não sabia toda a música. E nós começamos a cantar e o pessoal, ótimo, pô, que beleza, agora nós temos cantor. Só que quando nós cantamos 3, 4 músicas, nós não sabíamos mais nenhuma. Aí, conclusão, a gente ficava chamando um e outro para saber se a pessoa sabia alguma música de carnaval. E, meu amigo, olha, nós passamos a noite inteira, né, nesse negócio de chamar a pessoa para cantar, e a pessoa vinha e cantava a metade de uma música, a gente já inventava o resto. Eu sei que no final deu tudo certo. Se você fosse sincera, Aurora. Na porta da minha casa era um monte de jovens sentados pelo chão. Era água, era refrigerante, era conversa fiada, era gente, às vezes, fazendo até o que não devia, fumando escondido, mas era muito divertido. O responsável pelo tapa-olho, ele confeccionou o tapa-olho com câmara de bicicleta. Então, na hora da apresentação, lá no Ipiranga, na época que era meu noivo, que hoje é meu marido, se vestiu com a roupa de pirata, né? E nós colocamos, porque só os homens usavam os tapa-olho, né? E numa certa altura lá, eu olhei para ele, ele se jogou no chão, disse que estava morrendo porque ele estava tendo um AVC. Naquele tempo nem era AVC que chamava, era derrame cerebral. Aí eu digo, meu Deus do céu, o homem estava vermelho. A fita da câmara tão apertada aqui na fronte que dividiu o sangue. Corre, não tinha outro jeito, ia morrer mesmo. Aí eu mais que depressa puxei, né, a liga. Aí ele disse que sentia o sangue correr assim, parecia um carrossel, aquele gelado na cabeça dele. Era louca para sair de mascarado. Primeira vez que eu saí de mascarado, eu esqueci de cobrir a perna. E quando eu passei na porta do seu Diniz, ele gritou, ei, Olga Japine, eu te reconheci. E eu fiquei com uma raiva dele enorme, porque ele estragou a minha fantasia de mascarado. Outra lembrança assim, muito marcante para mim era sairmos vestidos de palhaço. E se vestir de palhaço não era ter um make diferente, não. Era botar a roupa dos nossos pais, que eram bem maiores, né, para o nosso corpo, amarrar um pano na cabeça e botar um chapéu e não ser reconhecido na cidade. Então saíam todos, filhos e pais, brincando, batendo na lata e se encontrando no centro da cidade. E o grande barato era não ser reconhecido, mas também o grande barato era desmascarar o outro, entendeu? E de repente você ter a surpresa que o outro era seu pai, seu tio. Aquelas fantasias luxuosas que nós fazíamos, era um pano cortado o pescoço aqui, o braço e costurado do lado, só isso. Aí botávamos um colar de havaiana daqueles feitos de canudinho, né? Cortado com uns pedacinhos de coisa. Eram as fantasias, nós era que íamos mais fantasiados, nós íamos assim. Aqui na vila nós tivemos diversos blocos, né?
cada ano que sempre não saía o mesmo bloco, né? Só teve 2 anos que saiu, teve Acadêmicos do Samba, teve blocos assim, né? O último que teve foi Unidos do Prata. Esse durou 2 anos, nós temos 2 anos. A gente ensaiava, fazia os ensaios. Aí quando a gente saía, geralmente a gente saía domingo, segunda e terça-feira. Como eles viviam em preventórios, né, eles não poderiam sair para a cidade para fazer as suas compras. Então, o que foi que o governo fez? O governo mandou fazer uma moeda exclusivamente para ser circulada aqui na Colônia do Prata, né? Porque antigamente a hanseníase ela era contagiosa, na época não tinha ainda o medicamento, né, da cura. Então, essa moeda era para comprar alimento, roupas, né? E também como forma de pagamento para os internados, porque cada internado tinha uma função. Aí daqui a gente ia, por exemplo, domingo se apresentava logo aqui o pessoal, e na segunda-feira, geralmente segunda-feira, a gente saía para Santa Maria, Taciateua, Bragança a gente foi praticamente uma vez só. Capanema, tinha uma base de 20 instrumentos, né? Os integrantes eram pessoas daqui mesmo, né? Não dava uma base, não chegava nem 100, né? 100 elementos, né? Até 70, nessa faixa aí assim, o carnaval era sadio. Perdeu muito aquela característica do carnaval, assim, na sua essência. As marchinhas, as fantasias, as brincadeiras leves, sabe, sem malícias. Eu imaginava na minha concepção que quando tivesse a abertura da colônia, então ia ficar mais legal, né? Porque ia ter mais gente. Mas foi um engano total nosso. E também as marchinhas, eu acho que nós perdemos muito na música, porque agora virou funk, axé, às vezes não tem nem carnaval. O último que teve foi Unidos do Prata. A falta de incentivo muitas vezes trouxe mudanças nas populações e vai chegar um momento que esse carnaval começa a diminuir e perder essa importância. Depois da década de 90, aí foi que acabou mesmo. Carnaval estagnou, né? Não foi para frente. Futebol, né, que tinha os clubes, né, que a gente achava que ia formar mais clubes, né, também. Hoje em dia você vê o campo ali, o mato cresce, né, a gente procura querer ajeitar as coisas, mas sempre não dá certo. Jardineira, tu estás tão triste. Mas o que foi que te aconteceu? As pessoas perguntam assim, e aí, tu achas que tem condição? Tem. Depende muito de nós mesmo. Porque daquela década de lá, se a gente chamar a galera, com certeza vai abraçar a causa, né? Em 1997, me parece. A gente fez um bloco, Unidos de Vila São Luís, aonde a gente pegou os lençóis das casas, das pessoas que queriam sair de baianas, para fazer a saia das baianas. As fantasias eram, cada um se virava como podia, cortando cortinas, toalha de cama, lençol, roupas velhas, plástico, que era o mais barato da época, que a gente poderia ter acesso numa lojinha que vendia aqui. E o resto a gente improvisou com materiais naturais. Os carros alegóricos eram cobertos de plantas, frutos, galhos de árvores. Foi o primeiro desfile de carnaval que teve dentro de São Luís. 2010, eu acho, a data. Começou essa nova forma da gente ver o carnaval, né? E saiu esse desfile com o bloco Vai Dar O Que Falar. E resolvemos fazer um outro bloco, o segundo bloco, no ano seguinte, que o nome ficou Valeu Cangalha. Era muita gente para dançar, mas não tinha com que vestir. Era muita ideia na cabeça, mas não tinha como realizar. Mas assim mesmo, o primeiro desfile do Cangalha foi assim aquela coisa que veio para a avenida chamar a atenção de todo mundo, né? E
só foi crescendo, só foi aumentando. Nós tivemos umas influências políticas na época, que através do Dilson, do Mota, Nivaldo, que conseguiu assim, a ajuda mesmo mais importante para que fizesse acontecer o bloco o Cangalha. Por que a gente insistiu e permanecer até 2019, quando a gente pôde, diante da pandemia, fazer carnaval? Porque o Cangalha, ele vê uma forma de repassar a cultura, né? A nossa história. Todos os temas do Cangalha foram voltados para a história de Igarapiaçu e de São Luís. Todas contando essa história da Estrada de Ferro, da ponte do Rio do Livramento, das lendas, né, dos costumes, dos personagens que surgiram dentro da vila, dos exploradores, das pessoas, os primeiros moradores de São Luís, o sofrimento dessas pessoas, né? Era nisso que a gente se baseava. Todos os temas do Cangalha foram baseados nessa história nossa. É fonte de sustentação. Vai, meu Cangalha, Cangalha, rebenta o povo de emoção. Aqui é onde a gente guarda o resto dos nossos sonhos do Cangalha. Mas infelizmente não tem mais condições, não dá mais pra gente fazer carnaval. Mas valeu, né? Valeu o tempo que durou o sonho. Valeu o tempo que durou essa fantasia, momentos de criatividade, momentos de união, de parceria. Valeu a pena. Eu na vila de São Luís, sonho de um menino, coração de nordestino, desbravadores. Eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. A única festa que ainda existe hoje que é do Reviver. Porque quando o Reviver passou a ter o Reviver aqui da terceira idade, eles foram resgatar aquele baile de máscara, onde você só entrava, obrigatório de fantasia e de máscara realmente. Aí sim começou, ficou maravilhoso. O carnaval é importante para o Grupo Reviver, por quê? Porque nós, idosas, quando formamos o grupo, há anos já não havia mais esses bailes de carnaval onde nós podíamos participar. Era mais carnaval de rua, de blocos, e nós, como idosas, não tínhamos condições de participar de blocos de rua. Então, o que a gente pensou? Para que a gente pudesse viver melhor, como o nome do nosso próprio grupo diz, Grupo Reviver, nós achamos melhor voltar os nossos bailes de antes, um baile organizado, onde nós pudéssemos, nós e nossas famílias, nossos filhos, nossos amigos, pudessem participar sem preocupação nenhuma. Então, voltamos com essa tradição, com o nosso bloco A Fantasia, que já faz 16 anos que existe o baile Reviver, que nós chamamos Baile A Fantasia, onde todas as pessoas estão lá tudo muito bem vestidas, fantasiadas. De início, era apenas um bloco restrito aos idosos e às famílias. Depois foi crescendo tanto que nos dias de hoje, nos tempos de hoje, é um baile da sociedade igarapiaçuense, onde todo mundo participa. Não era todo mundo que podia participar. O carnaval rejuvenesce porque lá nós criamos assim um espírito de alegria. Lá nós brincamos à vontade, não precisa de parceiros para que a gente pudesse se agarrar. A gente brinca do jeito que sabe. Um pula para cá, outro pula para lá, um faz aquele rebolado que gosta de fazer, se requebra do jeito que gosta. Isso para nós da melhor idade, embora que muitas pessoas ainda ignorem, nos chamando de velhas, assanhadas, tipo...
Mas para nós é um valor imenso, porque nós criamos vida nova, lá também nós nos alegramos, lá também nós vivemos com a juventude junto, todo mundo reunido ali.